O engano do humanismo secular, a futilidade moderna e a verdade da moral cristã. Vivemos em uma era em que o brilho das redes sociais ofusca as verdades mais profundas da existência humana. Um tempo em que o número de seguidores vale mais do que o caráter e onde a imagem se sobrepõe ao conteúdo. Neste vídeo vamos falar sobre o humanismo secular, a crescente futilidade da vida moderna, a cobiça que guia o comportamento das pessoas e por que a moral verdadeira não pode existir sem um legislador moral transcendental, a qual conhecemos e chamamos de Deus. Meu irmão, o tempo da sua partida está chegando. Eu vou fazer 50 anos. O tempo da sua partida está chegando. Você vai poder dizer: combati o bom combate. É um bom combate o jeito que você gasta seu dinheiro? É um bom combate como você usa o celular? É um bom combate como você divide a sua agenda? É um bom combate a sua programação semanal? É um bom combate? Porque o bom combate poderia ser, o primeiro ponto deveria ser o combate nobre. Em que tipo de combate? O avanço do reino. E bom por quê? Porque neste avanço eu emprego cada fibra do meu ser, por isso é um bom combate. Nós estamos vivendo um evangelho de conveniência e nem estamos percebendo. É um evangelho de conveniência. É um evangelho que precisa atender nossas demandas. É um evangelho que nos serve. É um evangelho dos quais nós somos senhores. Vamos começar falando sobre a futilidade moderna e a busca pelo vazio. Nas redes sociais somos bombardeados por uma cultura que glorifica a ostentação, a sensualidade e o sucesso superficial. Pessoas passam horas se esforçando para parecer felizes, bem-sucedidas e desejadas, enquanto por dentro enfrentam ansiedade, depressão e vazio existencial. A sociedade atual se tornou um espetáculo de vaidade, como o autor de Eclesiastes já dizia: a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vivemos para consumir, mostrar e comparar. A futilidade virou uma virtude moderna. Jovens crescem acreditando que o propósito da vida é conquistar fama digital, dinheiro fácil e prazer sem limites. Essa mentalidade é impulsionada por uma ideologia que tenta excluir Deus do centro da existência humana. O humanismo secular e o engano da autossuficiência. O humanismo secular prega que o ser humano é capaz de construir um código moral por si só, sem qualquer necessidade de Deus. Os adeptos dessa visão, frequentemente ateus ou agnósticos, afirmam que podem viver de maneira ética, justa e até virtuosa, baseando-se apenas na razão, empatia ou convenção social. Na minha visão, só o ateu é bom de verdade. A minha teoria é essa: só o ateu é bom de verdade. Porque olha só, tem alguém precisando de ajuda. Alguém precisa de uma doação, alguém precisa, sei lá, de um remédio, de alguma coisa, sabe? Uma coisa boa, uma ajuda. E os religiosos têm esse discurso de se você ajudar, Deus vai te abençoar. Se você doar, Deus vai multiplicar na sua vida. Se você fizer tal coisa, vai voltar para você coisas boas. Tem todo um discurso, sabe? Toda uma narrativa, todo um argumento para você ajudar, um argumento religioso. É tipo, se você ajudar essa pessoa, Deus vai te abençoar. Se você doar para essa pessoa, Deus vai multiplicar na sua vida. Vocês sabem, vocês estão ligados, né? E quando alguém... Em partes, em contextos específicos, ela até pode ter um pouco de razão nesse argumento, eu não vou negar. Porém, eu fiz um vídeo falando sobre, especificamente sobre esse assunto de que só os ateus são bons e eles não fazem um bem com consequência ou interesse pessoal. Mas aqui está o problema. Se não há Deus, não há um padrão moral absoluto. Toda moralidade torna-se relativa. O que é certo e errado passa a ser apenas uma questão da opinião pessoal ou acordo social. Em outras palavras, o mesmo sistema que hoje condena o racismo, o abuso ou a corrupção poderia amanhã justificar essas práticas se a maioria assim decidisse.
Sem um ponto fixo, tudo se torna instável. E agora vamos falar sobre a falácia da moralidade ateísta. Pegando o bigu no vídeo que essa garota fez, que tem um argumento, um questionamento interessante. Tem muitos ateus que fazem bons argumentos, que é questionável, a gente tem que responder sempre tendo a moderação, o respeito para um poder ajudar o outro. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da moralidade ateísta. Os ateus até podem agir de forma moral, porém a pergunta não é se eles podem ser morais, e sim porque algo é moral em primeiro lugar. A moralidade não é uma construção humana arbitrária. Ela aponta para algo maior. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, dizia que o fato de todos nós termos uma noção de certo e errado é uma evidência de que existe um padrão além de nós, um padrão que não criamos, mas reconhecemos. Se tudo é produto da evolução e do acaso, então a moralidade nada mais é do que um instinto biológico. Neste caso, por que deveríamos seguir nossos instintos morais e não os egoístas? Por que ajudar o próximo se isso não traz benefício direto? A verdade é que valores como justiça, amor, misericórdia, perdão e dignidade humana só fazem sentido porque fomos criados à imagem de um Deus moral. Em relação à moralidade cristã e seus fundamentos eternos, os princípios cristãos não são apenas regras religiosas, mas fundamentos que sustentam a civilização ocidental. Ideias como o valor intrínseco da vida humana, a dignidade da mulher, o cuidado com os pobres, o perdão ao inimigo e o casamento como aliança sagrada são profundamente enraizadas na ética cristã. Mas você pode se perguntar, nem todo cristão faz isso, ok, mas há os que façam, e no caso, aqui não é quem faz e quem não faz, é a ideia, os ensinamentos do cristianismo, é isso que a gente está falando. Observe agora esse próximo vídeo também de outra garota, ateia, Elaine Souza, do canal do mesmo nome, falando sobre a questão da moralidade. É a moralidade baseada no medo. Se não existisse a ameaça do inferno, você ainda faria o bem? Muitas religiões ensinam uma moralidade construída no medo do castigo e da condenação. Esse tipo de controle gera culpa, ansiedade e vergonha, especialmente em crianças, e impede um desenvolvimento saudável da ética pessoal. Mas a escolha é sua. Se você quer um mundo baseado em empatia, razão e justiça, e não em dogmas ultrapassados, continue por aqui. Vamos falar sobre pensamento crítico, ética secular e liberdade real. Eu também fiz um vídeo específico falando sobre esse questionamento de que os cristãos só seguem a Jesus Cristo, o Evangelho, devido ao medo do inferno, sobre a moralidade baseada no medo. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários, mas depois podemos falar um pouco sobre isso. A moral cristã não é moldada pelo capricho do tempo, mas fundamentada no caráter imutável de Deus. Ela chama a santidade, a pureza, a verdade ao amor sacrificial, diferente da moralidade mundana, que se ajusta a tendências. A moral cristã aponta para um padrão eterno. Ela condena a promiscuidade, o egoísmo, a cobiça e nos chama a viver em integridade, pureza e humildade. Em relação à questão do cristão apenas obedecer à Bíblia, o Evangelho, devido à questão do medo do inferno, há um equívoco muito grande. Argumentar que líderes religiosos utilizam essa ameaça para influenciar comportamentos e decisões. No entanto, essa visão simplista não reflete a profundidade da fé cristã, nem a verdadeira motivação dos seguidores de Jesus. A moralidade cristã é fundamentada no amor a Deus e ao próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Jesus resume os mandamentos dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa ênfase no amor como principal moral central indica que a bondade cristã não é motivada pelo medo, mas pelo desejo de refletir o caráter de Deus e viver em harmonia com os outros.
Além disso, muitos cristãos buscam seguir os ensinamentos de Jesus por gratidão e desejo de transformação pessoal, não por temor de punições do inferno. A experiência de perdão e renovação espiritual leva muitos a viver de maneira ética e compassiva, evidenciando que a moralidade cristã é intrinsecamente motivada por valores positivos, não por ameaças. E outro exemplo, uma grande motivação é a questão da vida eterna. Muitos, no caso, seguem a Jesus não pelo medo do inferno. Isso pode até ser, talvez, no início da conversão. Porém, depois, quando a pessoa conhece o Evangelho, a promessa de vida eterna, de ressurreição, de ter um corpo glorificado, de se encontrar novamente com os entes queridos, as pessoas que morreram com Jesus, ter uma vida eterna, não só em quantidade, viver eternamente, mas também em qualidade, tudo isso dá aquela motivação que é muito maior do que o medo do inferno. Pode ser que existam pessoas que no início da fé tem essa questão, que pense no inferno para se livrar, mas a grande motivação, na maioria dos casos, depois que a pessoa amadurece, é mais a vida eterna e se encontrar com Jesus e os entes queridos que já partiram. Então falar que o cristão segue uma moralidade baseada no medo é um argumento equivocado. Ou seja, a alegação de que os cristãos agem moralmente apenas por medo do inferno ignora a profundidade da experiência cristã. A fé em Jesus Cristo transforma vidas, levando os crentes a viver de maneira ética e compassiva por amor a Deus e ao próximo, não por temor de punições. Além disso, a interpretação bíblica da punição final dos ímpios como destruição, não sofrimento eterno, há também essa diferença. Reforçar a ideia de que a moralidade cristã é baseada em princípios positivos e não em ameaças. Portanto, a moralidade cristã é fundamentada no amor, na gratidão e na transformação pessoal, não no medo do inferno. A doutrina do inferno eterno de tormento consciente não é claramente ensinada na Bíblia e é questionada por muitos estudiosos e teólogos. Em vez disso, a Bíblia ensina que os ímpios enfrentarão a morte eterna, uma separação definitiva de Deus e não o sofrimento contínuo na eternidade. Mas você não tem vontade de sair? Não, por quê? Porque tudo que tinha para fazer, eu já fiz. Eu completei a carreira. Eu completei minha missão. Sabe o que me dá mais medo? O tempo está passando e nós não estamos completando a nossa carreira. Estamos deixando coisas para trás. Tem gente que não leu o Novo Testamento até hoje. Não testemunhou de Cristo para um funcionário ou um amigo na escola. Meu irmão, eu completei a carreira. Eu vou para o martírio sem nenhuma pendência, sem nenhuma dívida com o reino. Por isso Paulo está satisfeito quanto ao passado. O que você está fazendo, meu irmão? Reflita. Eu completei, eu concluí. Foi-me dada a missão de pregar aos gentios, de evangelizar no Mediterrâneo, de plantar igrejas, de escrever epístolas, de formar discípulos e presbíteros. Eu fiz! Eu fui o maior escritor da Bíblia, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior evangelista. E tu, homem? Tu não consegue escrever uma mensagem para o teu avô pedindo perdão para ele? Um áudio para aquele amigo incircunciso evangelizando ele? Completei a carreira. E ele vai dizer: guardei a fé, conservei a minha fé até o fim, fui leal ao que me foi confiado. Ou seja, a cultura moderna tenta dizer que Deus é desnecessário, que podemos viver bem sem Ele. Porém, os frutos dessa mentalidade estão diante dos nossos olhos: vazio, decadência moral, colapso familiar, vícios, suicídio e relativismo. O humanismo secular promete liberdade, porém entrega escravidão. Se há uma verdadeira fonte de moralidade, ela vem do Criador. Se há um caminho para a verdadeira vida, ela tem nome: Jesus Cristo. Quando tiramos Deus do centro, tudo perde o sentido, mas quando colocamos Cristo como Senhor, encontramos propósito, verdade e vida.
Bom, amigos, terminamos aqui esse vídeo. Espero que você tenha refletido sobre essa questão do moralismo, da moralidade, dos absolutos morais, que Deus, no caso, ele criou essa legislação que está no coração de todo ser humano, que sabe o que é certo e o que é errado, porém a mídia ela propaga o humanismo secular, que é, no caso, uma ideologia que, no caso, tenta normalizar pecados como incesto, adultério, a imoralidade sexual, a fornicação. Tudo isso, no caso, é normalizado dentro dessa ideia, desse contexto progressista que muitos acabam, no caso, ensinando, de progresso no comportamento, mas no caso é apenas uma imoralidade disfarçada. Se continuamos tratando a imoralidade sexual como algo normal, colheremos os frutos de uma sociedade corrompida, vazia e ferida. Mas se voltarmos à fonte da verdade, a palavra de Deus, encontraremos cura, propósito e padrão de vida que honra o corpo, a alma e o espírito. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para receber todos os novos conteúdos do nosso canal, faz uma visita ao canal, assiste também os outros vídeos que a gente produz aqui no canal. Se você se identificar, achar que a gente prega o evangelho puro e simples, sem enrolação, sem teologia da prosperidade, sem um evangelho egocêntrico, voltado e focado só no homem, no ser humano, nos bens materiais e conquistas, e também a gente não prega o evangelho triunfalista. Se você aqui ver o canal e observar as pregações que a gente ensina e se identificar, já aproveita, clica aqui abaixo, se inscreve no canal para acompanhar nossa jornada aqui, que é pregar o evangelho. As imagens também que a gente usa, no caso, é para fazer analogia ao que a gente está falando. Muitas vezes eu utilizo fotos de natureza, no caso montanhas, de rios, praias, para, no caso, falar sobre assuntos mais filosóficos, sobre o argumento cosmológico, o argumento teleológico, sobre ateísmo, assuntos apologéticos. Quando falo também de questão de comportamento e moralidade, a gente usa algumas imagens que são referentes ao tema que a gente está, no caso, comentando. Algumas pessoas até falam sobre que essas imagens ativam a cobiça sexual, etc., mas são imagens que não têm aquela finalidade e propósito disso. São imagens de pessoas, no caso, interagindo no dia a dia, e algumas imagens para poder simbolizar sobre a imoralidade sexual. A gente não usa vídeos com áudio, no caso com som, mas usa algumas imagens para você ter noção do que a gente está se referindo, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.